Olá a todos que estão aqui conosco, que estão no nosso canal. Como todos sabem, meu nome é Berenice Lancaster e hoje eu vou trazer uma convidada que mora no meu coração, Renata Joia, que nos conhecemos fazendo nossa pós-graduação em métodos adequados de solução de conflitos, na nossa tão querida Escola da Magistratura de São Paulo. E, antes de mais nada, como é de extrema importância para que esse canal cresça e permaneça trazendo as informações tão preciosas desse meu projeto Inspirações Sistêmicas, preciso que você se inscreva, que você dê o seu like, né, que esteja fortalecendo o canal para levar o mais distante possível ou mais abrangente possível o conhecimento. Quando eu criei esse projeto, sobre inspirações sistêmicas, é realmente trazer para todos as diferentes, as mais diferentes ferramentas que nós temos. E já passou muita gente aqui comigo. E hoje, por incrível que pareça, mesmo tanta gente, ainda temos uma ferramenta, cada dia nova, cada dia enriquecedora, né? Porque não adianta ser apenas um constelador, fazer uma constelação, e depois, o que eu faço da minha vida? Como eu faço se eu não tiver a ferramenta, né? Então, hoje, com Renata Joia, que eu quero que você nos conte um pouquinho da sua jornada, antes de mais nada. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite. Rê, nos conte quem é essa mulher maravilhosa, admirável. Muito, muito grata, minha linda, muito grata por estar aqui, muito grata por fazer parte desse momento em que nós construímos juntas. A Renata é uma pessoa que passou por, como todo mundo, passei ali por um momento de desconstrução, reconstrução, em que eu tive que ressignificar muitos dos acontecimentos, e eu praticamente que eu posso dizer que eu renasci. E ali, a partir de 2016, eu comecei a, de verdade, descobrir por que eu chamava Renata, porque literalmente eu renasci. E também tive, nossa, e tenho, eu estou, Renata, e estou, como todos nós, né, Berê, passando por um aprendizado, e isso é formidável. Quando a gente é picado pelo bichinho do autoconhecimento e do conhecimento, independente da área, cada um vai ali para a sua, né, para a sua área que mais lhe encanta, que mais lhe fala ali para o seu ser. E um presente maravilhoso que nós nos demos foi exatamente fazer a pós-graduação ali na Escola Paulista da Magistratura, porque eu tenho certeza absoluta de que ali nós pudemos internalizar muitos dos princípios congruentes com a nossa essência, mas ali a gente aprendeu muito, sobretudo, a respeito do ser humano e da complementariedade, né? E isso é tão rico, tão importante. Ao mesmo tempo, lá de 2016, quando eu entrei na pós-graduação de conflitos, eu não considerava que eu fosse capaz de fazer a pós e outras questões. E ali foi muito bacana, porque eu me desafiei como pessoa, como mulher, nas minhas construções, me encontrei totalmente na área da psicologia positiva. E ali, na psicologia positiva, eu encontrei muito daquilo em que eu já acreditava, aquilo que ressoou para mim, juntamente de outras ferramentas, para que eu pudesse me aprofundar como agente do florescimento. Na verdade, exatamente como consultora de florescimento nas organizações, levando florescimento para as pessoas, para as equipes e para as empresas. E isso, para mim, é o que me encanta. Eu sou apaixonada pelas pessoas,
E eu acho que aí que eu encontrei meu propósito. Então, às vezes, a gente acha que está doendo, está passando por um momento desafiador, mas, de repente, aquilo vem para trazer para nós ali um mundo inteiro pela frente. E falando aqui com você que eu estou rememorando isso é muito bom, é ótimo. Que coisa deliciosa, Renata, e realmente é isso, né? O que nós aprendemos nessa pós, principalmente, além de todo aquele conjunto de professores fantásticos que nos descortinaram um mundo de possibilidades, né? Mas essencialmente mostrando que o conflito, seja ele pessoal, seja ele transpessoal, seja ele de que forma for, ele é uma grande mola de propulsão, de transformação, de reconfiguração de vidas e de propósitos. Eu também me coloco neste lugar. E como foi para você, então, essa transformação, essas novas ferramentas que você encontrou, principalmente essa do florescimento, e o que quer dizer florescimento? Ai, que delícia, que gostoso. Você usou uma expressão que eu adoro usar. Você trouxe ali a questão do quanto nós descortinamos crenças, nós nos reprogramamos, quebramos paradigmas. E hoje, mais do que nunca, acho tão importante isso. Essa questão não é só disso, mas é importante a gente se posicionar no mundo. O universo não vai trazer nada aqui para a gente se a gente não se posicionar. No sentido daquilo que é inegociável para nós, mas também de a gente colocar a nossa autoexpressão no mundo. Óbvio que isso pressupõe respeito, pressupõe empatia. E quando a gente fala, você ali, a gente conversando, florescimento. Quando a gente pensa em florescimento, a gente pensa exatamente no desabrochar, não é? O desabrochar de uma flor, independente de qual seja ela. Mas muitas vezes a gente pode, de repente, olhar para essa metáfora e falar assim: vai, florescimento, que história é essa? Isso pode soar, muitas vezes, algo como etéreo, mas não é. Florescer é um florescimento, e a gente fala em inglês, o flourishing, é um termo cunhado pela ciência. E, na verdade, a gente pode dizer que é o termo que encapsula a felicidade. E de que modo essa felicidade que a gente fala? É bom a gente falar sobre isso, Berê, por quê? Porque quando a gente fala de felicidade, no Brasil, nós temos muito o conceito de que a gente está falando de sucesso material financeiro. É normal isso. A gente olhar para o conceito e falar sobre aquilo que muitas vezes não é dito, é importante dizer. Se a gente falar de felicidade na Europa, nós provavelmente estaremos pressupondo ali um equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, enfim. E se a gente perguntar e falar ali para os budistas, a felicidade está atrelada à paz de espírito. E, na verdade, olha, para facilitar, olha que bacana, após décadas de estudo do cérebro humano, do cérebro do homem mais feliz do mundo, o monge Mathieu Ricard, chegou-se à conclusão de que a felicidade é uma habilidade e, como tal, pode ser desenvolvida. Isso é sensacional, porque aí a gente pensa assim: eu quero aprender a nadar, mas eu vou comprar um livro sobre natação, não adianta nada, eu preciso cair na piscina para aprender a nadar. E assim é com a felicidade. E diante, assim, ao perceber que isso era uma questão que trazia, muitas vezes, conflitos muito positivos para nós, o professor Tal Ben-Shahar, professor da ciência da felicidade na Universidade de Harvard, trouxe para nós, praticamente, ele acabou nos ajudando. Essa felicidade é o quê? É o bem-estar.
nos relacionamentos, o bem-estar físico, emocional, o bem-estar intelectual e espiritual. Quando nós falamos de felicidade, à luz da ciência, da psicologia positiva, nós estamos falando desse bem-estar em todos os domínios. E isso é muito importante para nós, porque se a gente pensar exatamente no ser humano, sistemicamente falando, nossa, isso quebra paradigmas, isso descortina uma série de questões e a pandemia nos deu permissão para falar de muitos dos desconfortos, das dores, do quanto é importante a gente cuidar do ser humano. Porque o ser humano não vai com a malinha e deixa a malinha lá fora, na porta da empresa e fecha, entra na empresa e acabou. Não é assim, não é assim. Uma pessoa que está com um familiar ali internado, numa situação triste e grave, não vai conseguir trabalhar da mesma forma que a outra pessoa que está se sentindo bem e em condições adequadas. A gente precisa olhar para isso, né? Quem é a mola propulsora ali de todas as empresas? É o ser humano. A tecnologia veio ajudar a gente. Mas, mais do que nunca hoje, nós temos isso. Não adianta. Quem é a engrenagem? Quem faz a engrenagem funcionar? São as pessoas. As pessoas são a alma de qualquer negócio. É isso. As pessoas são o patrimônio de tudo. O patrimônio de uma empresa, o patrimônio de uma sociedade, o patrimônio da vida. Nós damos vida a tudo, cada um de nós. E, como você bem disse, nós não podemos nos despir das nossas realidades individuais e ir para uma questão do trabalho, da organização, sem levar tudo aquilo que somos, como pessoa, como indivíduo, como filha, como mãe, como mulher, em todos os nossos papéis sociais, não é verdade? Perfeito. E aí eu faço uma pergunta para você, minha querida, me conte, a felicidade tem preço? Nossa, se a gente pensar assim, né, a gente pode até dizer que a felicidade tem preço, mas, na verdade, se a gente... Eu acho que ela tem mais valor do que preço. Ela tem muito mais valor do que preço. E a felicidade, quando a gente olha, ela é um construto, não é algo que a gente... Nós temos, sim, a felicidade dos momentos felizes, tá? Ok, aqueles momentos, isso é muito bom. Mas se a gente, se nós nos ativermos a essa felicidade dos momentos felizes, nós vamos depender dos momentos felizes para que nós sejamos felizes. Essa felicidade de que a ciência fala é exatamente aquela de que eu lido com todas as questões, com as adversidades, e eu posso falar assim, e aí a gente fala, nós florescemos. Pessoas que florescem são pessoas que gerem seus processos com autonomia, com autorresponsabilidade, olhando para quê? Poxa, mas florescimento, sim, o mundo está em guerra lá do outro lado, ok, mas eu olho para as questões que me deixam e me causam indignação, de tal modo que eu me posiciono. Eu posso não conseguir mudar o mundo lá onde está ocorrendo a guerra, mas eu faço ali como cidadã. Nesse contexto, eu sou uma pessoa que protagonizo os meus processos de modo ali, como um ser humano que pertence ao mundo, que se situa, que pega para si a sua parte ali da responsabilidade social, ambiental. E aí é muito bacana você também perguntar disso, porque a gente fala, então, essa felicidade passa a ser a felicidade coletiva, aquela que se constitui da construção da felicidade individual também.
e a gente fala de camadas, camadas. E assim, nós podemos florescer, envolve essas camadas. E não é aquilo que a gente tem quando a gente chega ali ao final da jornada, mas sim, é todo um processo. Você está florescendo todo dia, mesmo nos dias em que nós temos as emoções, os sentimentos que são desagradáveis. É importantíssimo a gente falar disso, né, Berê? Porque hoje fala-se muito aquela questão da positividade tóxica, da felicidade tóxica, não é nada disso. Não é aquela questão, o avião está caindo, pensa positivo. Tá, legal, pensa positivo. No máximo você vai falar, valeu, papai do céu, muito grato por tudo, porque eu estou indo embora. Não é isso, não é não sentir. Até porque o professor Tal Ben-Shahar fala muito disso. A questão da permissão, né? Permitir-se sentir tudo aquilo que um ser humano normal sente. É o quê? Raiva, ressentimento, luto, tristeza, mágoa. Ninguém chuta a porta e sai cantando de alegria. Todo ser humano sente todos os sentimentos desagradáveis e também bons, né? E até só quem é capaz de mergulhar em profunda tristeza é capaz de viver o extremo oposto. Ninguém traz essa proposta de sublimar as emoções e sentimentos negativos. Mas quando a gente lida com isso de forma ali consciente, e a gente está falando de ampliação da consciência, estamos falando de ter um mindset de crescimento, né? Para quê? Como aprendizes. Acho que hoje todos nós já deixamos a expressão sala de aula para trás, né? Ex-aluno, não existe ex-aluno. Hoje todos nós nos tornamos alunos. Até fechar os olhos, nós somos e estamos alunos. Isso é bom, isso é muito bom. Realmente, ser aluno eternamente, essa é uma das condições. Assim como ter a felicidade aqui na Terra, como você disse no início do nosso encontro, que é uma habilidade. E quais seriam, assim, as forças necessárias para que tenhamos a habilidade de ser feliz? Eu gostaria de citar algumas delas, e eu quero que, por favor, eu sei que você tem muito mais fundamentação para prosseguir neste olhar, mas eu gosto muito, dentro da minha postura sistêmica para olhar e estar na vida, eu preciso da curiosidade, eu preciso ser esse ser que olha para o céu querendo ver que luz que vai aparecer no amanhecer, porque cada amanhecer é diferente, cada nascer da lua, cada movimento de onda, enfim, a minha curiosidade de olhar desde a flor mais deslumbrante até aquela mais singela em sua beleza. Eu gosto de olhar para a esperança. Eu tenho a esperança. É uma das formas. A vitalidade de cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha alma, do meu espírito, para ser e estar na vida. Eu, eu, eu vivencio a gratidão por cada detalhe da minha vida, por cada flor, a minha cama, o meu travesseiro, a água do chuveiro, a luz, o perfume, o som, até o sofrimento, por que não? Gratidão, o conflito que vem me transformar e, essencialmente, o amor. Nossa, eu adorei, Berê, adorei, porque você está trazendo, inclusive, assim, quando a gente traz ali o florescimento pode ser definido, basicamente, tem um acrônimo, que é o acrônimo PERMAH. E esse acrônimo PERMAH, ele traduz
para nós exatamente os pilares do florescimento. Quais sejam? As emoções positivas. Então, quando a gente fala das emoções positivas, e a gratidão é uma dessas emoções, outro elemento ali que faz parte, é importante a gente falar assim, também faz parte de todo esse construto, o perdão. O perdão é estudado ali na Universidade de Stanford, pelo professor Fred Luskin, e ele me emocionou demais com uma dinâmica que ele propôs num curso, num treinamento que eu tive a oportunidade de fazer, e ele ali com a Universidade de Stanford ao fundo, relatando e foi conduzindo cada um de nós numa dinâmica, e o primeiro perdão é o auto-perdão, para depois a gente falar do outro perdão, né? Então, assim, a gratidão, o perdão, então as emoções positivas inseridas aí. Depois, o segundo elemento, depois do P, de Positive Emotions, é o engajamento. E de que engajamento que nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso engajamento com a vida, do engajamento que nós temos com a nossa própria vida. Primeiro com a vida, depois com a nossa carreira, com a forma como nós existimos no mundo. E o engajamento está atrelado a quê? Ao uso das forças de caráter, essas que você acabou de mencionar, a curiosidade, a gratidão, esperança, vitalidade, são forças de caráter. E quando aquelas que a gente usa em maior intensidade, são as chamadas forças de assinatura, nossa impressão digital no mundo. Então, o que acontece? O uso das forças está atrelado ao engajamento, que também está atrelado ao flow, ou estado de fluxo. Aquele que a gente imagina que Michelangelo, quando estava pintando a Capela Sistina, estava em flow. Ele estava ali que ele estava completamente absorto, porque a pessoa está ali com todo o foco dela imersa naquele fluxo. E nós temos como, mas a gente pode pensar, tá bom, você está falando disso, mas e numa empresa? Numa empresa a gente tem como promover o estado de flow. Basta que a gente coloque as habilidades e olha só, quando a gente usa isso, a gente usa as forças para desenvolver novas competências, olhando para tudo aquilo que a pessoa tem, mas no estado de fluxo, como é que eu vou promover? Quando eu gerar desafios que estão nos níveis das habilidades e competências das pessoas. Por quê? Imagina o seguinte, Berê, se eu peço para uma criança de 9 anos pular ali 40 centímetros, uma altura de 40 centímetros, ela vai olhar para mim e vai falar assim, não vem, né? E aquilo gera o quê? Frustração. Então, é necessário que ali os desafios sejam compatíveis com as competências e as habilidades das pessoas, para que as pessoas se sintam, sim, motivadas, porque nós precisamos de desafios para nós nos desenvolvermos. Isso nos mantém ali no fluxo da vida, como aprendizes, curiosos. Nós gostamos disso. Isso faz parte, né? A outra questão, o pilar 3, é o R do PERMA, é de relacionamentos positivos. Exatamente, a consciência que a gente tem. E aí a gente fica até amanhã, se a gente for falar disso, mas a consciência, né, Berê, da escuta empática, da minha escuta ativa, do estado de presença. Assim, nós estamos aqui, estamos inteiras aqui. A respiração é estar aqui e permitir que o seu ser esteja, é isso. Então, nos relacionamentos, como isso é importante, não? Depois, então a gente falou P, o E e o R. O M do PERMA H, o M é de propósito ou significado. E aí também entra a espiritualidade, que é o quê? A visão do ser humano de modo integrativo. É você sair do modelo biomédico,
para você ir para um modelo biopsicossocial espiritual e olhar para o ser humano de modo integrativo. Tão importante e parece que faz tanto sentido para nós, não é? E a gente olha para esse propósito, depois a gente vê a realização, o A, do accomplishment, realização, e o H, que tem a ver com a nossa vitalidade física. Não vitalidade da força de caráter, mas sim a vitalidade física. E tudo isso integrado pode traduzir, sim, o florescimento de pessoas que exercem com autonomia, autorresponsabilidade, ali o seu papel no mundo. Só que a gente pergunta assim, você pode perguntar, mas e aí? Os empresários querem florescimento? E aí eu te falo, o empresário quer o lucro, mas se a gente mostrar, se a gente justificar a felicidade pelo lucro, então o lucro é mais importante. Mas, na verdade, quando a gente olha, uma empresa não existe apenas pelo lucro. Ela tem um propósito. Até porque negócios com propósito são negócios que se tornam perenes, sustentáveis ao longo do tempo. Só que isso só acontece por intermédio das pessoas. E não adianta, eu posso contratar os maiores talentos. Não adianta, se eu tiver um solo fértil e colocar os talentos ali, ótimo. Mas e se eu não, e as pessoas vão florescer? Mas e se eu tiver um solo infértil? E se eu tiver um solo que seja concreto, eu vou colocar sementes, as melhores sementes. Mas ninguém vai florescer. Só que a questão não é eu focar na semente ou na flor, mas sim eu cuidar do solo. Porque ao fazer isso, eu terei, sim, empresas que serão prósperas, serão verdadeiros organismos de florescimento humano. E é importante, sim, Berê, a gente falar disso, porque o contrário do florescimento ou do flourishing é o languishing, que é a pessoa que está definhando. E hoje, se a gente pensar que antes da pandemia o Brasil era o segundo país em índice de burnout e depressão, atrás do Japão, então a gente olha hoje, e se a gente pensar que daqui a pouquíssimos anos a gente tem ali um índice que assusta, de 1 a cada 3 pessoas está comprometida na sua saúde mental, emocional. Então, e aí nós temos o efeito, uma pessoa que está desmotivada, que está ali com a sua saúde comprometida, e nós estamos falando da saúde emocional e mental, ela vai contagiar um ambiente de até 8 pessoas. E isso é muito sério. Então, quando a gente fala para o empresário, imagine que a cada dólar que se investe em bem-estar e qualidade de vida, o retorno, o ROI, é de 4 dólares. Só que agora está ultrapassando, está na margem entre 4 a 7 dólares para as pessoas que implementam programas que trabalham com saúde e bem-estar. Isso me parece que é muito mais interessante. E, além disso, as empresas se tornam muito mais lucrativas, o faturamento é elevado. Para pessoas e empresários que querem aumentar a produção chega a aumentar em 31% até. Mas a gente tem que pensar qual que é a base. Aí você pode dizer que você alcançou o lucro saudável, certo? Então, a felicidade, além de valor inestimável, ela tem preço. Sim. Ela tem um preço em termos econômicos mesmo, sim, né? Sim. Porque, como você disse, um funcionário, um colaborador bem equilibrado, feliz, que tem a habilidade de tratar de tratar e manter a sua felicidade saudável,
é outro tipo de colaborador. Com certeza. E para nós, advogados, né, principalmente aí operadores do direito, nós sabemos, dentro, porque eu tenho esse olhar bem voltado para os operadores do direito, os advogados, os serventuários da justiça, os juízes, os promotores, porque nós somos o elo de ligação da dor social com o resultado, com a busca pela felicidade, porque os conflitos mal resolvidos dessa sociedade, ela passa pela mão dos operadores do direito. É como se fosse a saúde social passando pelas nossas mãos. Assim como a saúde física pelos médicos, mas nós cuidamos dos conflitos, da saúde social, né? E com isso, a grande importância de olharmos para esses operadores do direito, o quão necessário é obter essas ferramentas, ter ampliar a consciência, ter a inteligência emocional e cuidar de sua saúde, como você disse, em toda a sua integralidade. Me fala um pouquinho dos operadores do direito. Você tem acesso a isso? Falo, conte-nos. Isso é muito importante. A gente, assim, hoje é muito comum, Berê, a gente tem o quê? Ali, em escritórios de advocacia, se tornou muito comum envio de e-mails durante a madrugada. Nós tivemos casos seríssimos, e é importante falar sobre isso, falar sobre o que muitas vezes não é dito. Conversas difíceis nos proporcionam crescimento, né? E aprendizado. Então, por exemplo, nós tivemos casos, no ano retrasado, nós tivemos casos de estagiário ali da Procuradoria, um outro que era estagiário de um grande escritório no ramo do direito, que em termos de tentativa de suicídio. Isso é o nível de exaustão a que as pessoas chegam. Eu tenho um livro que fala suicídio no trabalho. Isso é muito importante, é muito sério, gente, e isso tem um contágio social. O que é o contágio social? É aquele efeito de quando a Isabela Nardoni ali foi arremessada ali pela janela do apartamento. Pouco se falou, mas nos 3 meses seguintes, mais de 128 crianças foram arremessadas. Esse é o contágio social. E muitas vezes, quanto mais a gente fala de determinado assunto, isso vai exatamente contagiando, como se fosse colocar um conta-gotas de tinta azul, só que você vai colocando, tem uma hora que a água que está ali transparente vai azulando. Então, é importante a gente falar sobre isso, sim, porque empresas, escritórios em que se tem código anti-assédio, porque nós primamos ali pela saúde, muitas vezes isso é greenwash, é igual falar de ESG, só que não é simples, gente, não é igual um selinho que a gente compra, um band-aid na farmácia, que você gruda no teu dedo, depois você tira. É mais profundo do que isso. Para isso, nós precisamos cuidar e promover mudanças. Como é que a gente faz isso? Porque as pessoas estão exaustas. E, principalmente nesse mundo em que a gente tem um excesso de informações, temos sim, tem a parte muito boa, mas nós todos temos uma tendência hoje de ter a necessidade de filtrar as informações. Por quê? Pelo excesso. Isso ocasiona um cansaço mental muito grande. Então, é importante a gente verificar, por meio dos comportamentos, como é que está a saúde. E como é que a gente faz isso? A gente tem índices, tem mensuração disso. A gente tem um índice de satisfação ali com a vida
temos o índice de positividade e bem-estar, temos várias formas de mensurar isso. E por que isso é importante? Porque se você não cuidar das pessoas do escritório, se você não cuidar das pessoas ali da sua clínica, no caso dos profissionais do direito, a gente percebe o nível de desgaste, não só do direito, né, Berê? Mas é importante a gente falar. Eu vou trazer uma fala que é de uma profissional da saúde, ficou muito famosa na pandemia, mas eu vou trazer também para qualquer área. A profissional da saúde trouxe a seguinte fala: eu queria que a depressão sangrasse para que a minha gestora se desse conta da seriedade do que eu estou vivendo. Ela falou isso com as palavras dela, eu estou traduzindo com as minhas. Isso é um absurdo, porque isso é o mesmo que nós dizermos que a pessoa que foi atropelada, que está com a perna engessada, que é uma doença de fácil identificação, né? É muito mais facilmente acolhida do que a pessoa que está com um problema emocional ou atrelado à sua saúde mental. Depressão é uma doença neuropsicofisiológica, necessita ser tratada pelo profissional da área, o psiquiatra, o médico psiquiatra. Não é frescura. E a gente precisa olhar para isso, porque é como um pêndulo que vai batendo e vai adoecendo. Então, eu entendo que isso se aplica a todos nós. Não adianta espremer as pessoas no escritório, independente da área. E falo isso na parte do funcionalismo público, no judiciário, em todos os sentidos. Tem pessoas que dizem assim, mas como é que eu vou cuidar da saúde mental e emocional no funcionalismo? Pois eu conheço pessoas que fazem meditação em sala de juízes há mais de 10, 11 anos, em alguns lugares. Pessoas que já fazem um trabalho totalmente diferenciado. E hoje você pode dizer sim. Então, nós estamos falando do quê? Da liderança. Porque liderar é, sobretudo, uma missão espiritual. É sim. Quem não gosta de pessoas não serve para liderar. Pode ser chefe, mas não pode ser líder. Porque é preciso, sim, entender o que é servir, entender o que é você inspirar pessoas, entender o que é você olhar para o ser humano com respeito, né? Criar ambientes ali de segurança psicológica. Isso é muito importante, Berê. Você falou ali dos conflitos. Tem um estudo chamado de Aristóteles. É um estudo feito pelo Google há algum tempo, mas que se tornou referência. E qual é o segredo do sucesso de empresas que se tornam sustentáveis com resultados expressivos? É exatamente a segurança psicológica. Para isso, é necessário que haja confiança, um ambiente onde as pessoas podem errar. A gente falou disso, né, no começo. Quem não erra está morto, quem não erra já foi. Então, um ambiente em que as pessoas se sintam seguras para errar, elas não têm como objetivo errar, mas ao errar, não existe aquele clima. E aí você tem um solo propício para inovar, existe a confiança, a comunicação transparente, empatia que não é a gente se colocar no lugar do outro, ir lá e calçar, não, é eu me despir de todo o meu arcabouço ali, das minhas vivências, né? Para que eu possa olhar para o outro e, pelo menos, me colocar no lugar do outro de acordo com a vivência do outro, né? Com a vivência, com as programações de vida. Tão importante o respeito. E tudo isso faz diferença, porque se você se sente bem, e a gente não está falando só de questões ergonômicas, de ter uma cadeira confortável, de eu ter um mouse ali que é mais adequado para mim. Nós estamos falando de algo que tenha o conforto, que eu me sinta pertencente, né? Aí eu quero pertencer, porque nós precisamos pertencer.
E assim a gente se engaja, porque eu enxergo um valor por trás do que eu faço. Eu quero estar ali. Não existe, não é o elemento só a remuneração. As pessoas não querem mais só remuneração, as pessoas querem mais do que isso. Elas querem ser reconhecidas, ser valorizadas, elas querem pertencer. E aí a gente está falando de propósito, né, Berê? A gente está falando de propósito. Propósito, outro dia me perguntaram, mas isso é moda. Não, não é moda. Eu gosto de fazer uma comparação. Pensa no refluxo. Refluxo existe. Só que há 30 anos não se falava em refluxo. E ele existia? Ele existia. Só que descobriram o refluxo. E essa falta, esse vazio que havia para muitas pessoas, está explicado pelo propósito. É isso. Realmente, aconteceram inúmeras inovações, né? A questão tecnológica. Eu gosto muito de contar a historinha do seguinte: eu estou há 34 anos como advogada, né? Então, o meu escritório tinha um dos equipamentos mais modernos que existia. Sabe qual era? Não sei se você conhece, Rê. Uma máquina elétrica Olivetti, que era aquelas margaridinhas de metal. Eu conheço, eu ganhei de presente da minha mãe quando eu entrei na faculdade. Então, olha como era. E para corrigir, você tinha que colocar o papelzinho e tal. Hoje, nós temos os nossos equipamentos. Olha, você e eu estamos aqui conversando a uma distância, e como se estivéssemos uma ao lado da outra, com toda essa tecnologia maravilhosa. O celular é uma verdadeira biblioteca mundial, se assim você quiser utilizar, né? Porque de repente pode utilizar aí para as bobagens, e que as pessoas hoje estão até adoecendo sob o efeito desse equipamento, que tem um efeito no cérebro análogo às drogas, isso mesmo, né? Com as mesmas reações físico-químicas do nosso cérebro, causando dependência mesmo. E isso está aí trazendo doenças também, até para essa produtividade que nós estamos falando. E o seu trabalho como consultora de florescimento nas organizações, tem olhado para essa questão da utilização dessa tecnologia de uma forma um tanto inadequada? Sim, Berê, tem sim, é importante. Inclusive, existe uma construção, e nós até fazemos combinados em cada espaço de um jeito diferente, né? Mas para você ter uma ideia, muitas vezes a construção realizada gera um combinado que as pessoas passam a colocar num ambiente ali, numa mesa mesmo, espaço físico, numa mesa, todo mundo coloca os celulares ali, consegue ficar distante do celular por um X número de horas, e nós fazemos alguns combinados. Mas as pessoas acabam abraçando isso, porque essa construção é feita em conjunto, não tem nada aqui colocado de forma, olha, não, primeiro a gente vai trabalhando, olhando para o ser humano, olhando para dentro, porque quando a pessoa se sente, o colaborador se sente ali cuidado, ele, sinceramente, 80% das pessoas que sentem que a empresa está investindo nela, e a pessoa até olha e fala assim, mas espera aí, não sou eu como líder, eu como gestor, não, estão cuidando de mim, porque, óbvio, a primeira liderança é a autoliderança. E aí, nesse momento, a pessoa começa a se sentir cuidada, fortalecida, porque aí a gente trabalha os pilares da autoliderança, e nós também lidamos com essas construções em relação à tecnologia,
em relação, lógico, tudo isso tem uma adequação, um ajuste. Vai falar para um técnico de informática que ele não vai mexer no computador, é o instrumento de trabalho dele. Não é assim, a gente só ressignifica e traz à luz algumas questões para que a pessoa tenha aquelas pausas, as pausas conscientes, como isso é importante, né? Já que a gente fala disso, isso vale para todos, Berê. A questão da respiração, nosso maior presente. O primeiro que a gente recebe ao nascer, respirar. E se cada um aqui praticar 5 minutinhos de respiração, que a gente chama de mindfulness, que não é não pensar em nada, mas nós estamos aqui. De repente, ali na frente passou um peixinho. O peixinho é o quê? Nossa, será que eu fechei a janela? Está chovendo? Será que passou o peixinho? Aí, puxa, minha mãe fez um exame ontem, mas eu não pego o peixinho, eu estou aqui com você. Porque os pensamentos vêm, é inevitável. Isso é da nossa existência. Mas, se a gente tiver a capacidade ali e a disposição, flexibilidade para praticar 5 minutinhos daquela respiração em que eu vou sentir a temperatura do ambiente, eu vou pôr até meus dedos, eu tiro o calçado, eu sinto meus dedos, ou no banho, sentir a temperatura da água, sentir água no meu corpo, eu literalmente estar ali com presença. Ou, como você disse, você vai caminhar, você contemplar, caminhar contemplando uma pequenina flor, às vezes algo que passa até despercebido. Essa é uma forma de praticar o savoring ou o mindfulness enquanto a gente caminha. Isso aumenta o nosso foco e nos ajuda muito para lidar com a tecnologia. É muito importante, porque tem um impacto muito expressivo, muito. Em tudo na nossa vida, esse impacto, né? Nos relacionamentos, porque eu tenho, assim, observado o quanto que o uso equivocado da tecnologia, ou ainda sem uma inteligência saudável, o quanto isso está distanciando até as pessoas entre si, né? Não querendo ser repetitiva, mas já repetindo, às vezes na mesa é necessário você dizer, espera um pouquinho, eu vou ligar para você falar comigo. É verdade, Não verdade. Não tinha uma charge, os quadrinhos, né? Em que assim, vamos visitar a vovó, e aí chega todo mundo, a vovó fica lá, ela olha para todo mundo e cada um tá assim, ó, tá de cabeça baixa no seu celular e estão visitando a vovó, mas eles não estão ali com presença, né? Um aproveitando e desfrutando da companhia do outro. E a gente sabe que isso existe sim, entre marido e mulher. Os jovens, você bem trouxe, os jovens sentem a dopamina que é liberada pelo like ali, isso já, nossa senhora, é um absurdo, porque isso é viciante. E aí vem a história, no Hospital das Clínicas existe um tratamento para isso já, né? Para vários jovens que vêm acompanhando há vários anos. E tudo isso nos convida a quê? A gente olhar mais e mais. Exatamente. E falar sobre essas questões, né, Berê? Porque o primeiro passo é falar. Assim como a gente traz o conflito. Tem pessoas que têm medo de conversar. Tem medo de ter conversa difícil. A gente brinca, né? Marido e mulher conversam bastante enquanto namoram. Aí, depois que casa, quer conversar, o marido não quer mais conversar porque virou DR. Mas é através das conversas e mesmo dos conflitos que a gente cresce. Conflito é motor de desenvolvimento, senão a gente não estava aqui. A gente estava lá atrás. A gente só se desenvolveu graças aos conflitos. Sim.
Com certeza. O conflito é mola de propulsão para transformação, reconfiguração de vida, né? De estado de vida. Tá. Rê, querida, que delícia olhar para tudo isso que você nos trouxe. O florescimento na vida, nas organizações, a importância da felicidade, enfim, todos esses pontos maravilhosos. Então, aqui eu repito para todos que deem o seu like, que curtam o nosso vídeo, né? E que compartilhe, que faça as perguntas, que nos sigam no Instagram, a Rê, a mim, onde está o nosso trabalho, e que nós colocamos como inspirações sistêmicas para ser e estar na vida, não é, querida? Eu preciso te agradecer, preciso agradecer a todos que estão aqui, e eu quero, sim, lembrar algo que eu acho que nos conecta, né? Tudo, a humanidade nos conecta, e é muito importante a gente falar disso, principalmente quando a gente fala de toda essa integralidade e a gente aprender a ter esse olhar sistêmico para nós, para o ser humano. E é muito importante a gente, enquanto nós negarmos certas questões que nos causam dores, que nos afligem, nós estaremos exatamente fazendo com que aquilo grude em nós. Nós somos luz e sombra, sombra e luz. É o yin e o yang. Todos nós buscamos o equilíbrio, mas quanto mais eu sou capaz de olhar para a sombra, olhar para aquilo, mais eu acesso a luz. É isso que eu queria colocar. É um convite para nós, porque isso é saudável, faz muito bem. Isso nos traz crescimento, nos traz cura, restauração e regeneração. Exatamente. Olhar para as nossas sombras é buscar a luz em nossas vidas. Rê, muito obrigada. Que honra ter você aqui, meu amor. Muito obrigada. Quero poder contar com você novamente. Que eu sei que se ficássemos conversando horas e horas, haveria o que ser dito, e com muita propriedade. Quero contar sempre com você, meu amor. Muito obrigada mesmo. Te honro, celebro a nossa conexão, sou grata demais e te amo também, viu? Muito, muito obrigada, Rê. Obrigada mesmo, que, olha, uma grande honra ter você aqui comigo. Uma honra, minha linda. Muito obrigada.